Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Peçanha e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça mantém a transferência do suspeito da morte da vereadora Marielle Franco para Presídio Federal de Segurança Máxima. E você vai rever a entrevista com o advogado Robinson Neves, que falou sobre as regras de pagamento de pensão alimentícia e respondeu às principais perguntas enviadas pelos internautas. E ainda, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participou da Conferência Judicial J20, que reuniu na Argentina representantes das Supremas Cortes dos países do G20. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o STJ Notícias desta semana começa com uma decisão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros mantiveram a transferência para Presídio Federal do suspeito da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os ministros da 5ª Turma do STJ negaram o recurso da defesa de Orlando Oliveira Araújo contra a decisão que determinou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima por 180 dias. Orlando da Curicica, como é conhecido, é suspeito de ser o principal líder da milícia de Jacarepaguá e é investigado por suposta participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos em março deste ano. Ele está preso preventivamente desde outubro de 2017 por porte ilegal de arma de uso restrito e responde a outros processos por organização criminosa e homicídio qualificado. No recurso apresentado ao STJ, a defesa questionou a transferência de Orlando Araújo, alegando constrangimento ilegal. Mas, de acordo com o relator do habeas corpus, ministro Joel Ilan Paciornik, o pedido está devidamente fundamentado na legislação, que estabelece o prazo de até 360 dias corridos, sujeitos à renovação, quando persistirem os motivos da transferência prisional. Plano de saúde só tem obrigação de custear exame realizado fora do Brasil, caso a cobertura internacional conste de contrato. Por unanimidade, os ministros da 3ª Turma excluíram a condenação da Unimed ao pagamento de danos morais. Os ministros da 3ª Turma do STJ aceitaram recurso da Unimed de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que se negou a prestar cobertura internacional e foi condenada a ressarcir o valor gasto com o exame de cliente feito no exterior. No caso analisado, foi prescrito um exame para definir a necessidade de tratamento com quimioterapia. Com a negativa da Unimed, a beneficiária do plano pagou pelo exame e pediu ressarcimento. Em 1º e 2º graus, foi definido o reembolso de R$ 14.300, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Lei 9.656, de 1998, que regula os planos de saúde, elenca procedimentos mínimos obrigatórios a serem realizados exclusivamente no Brasil. A ministra ressaltou ainda que o exame questionado no processo foi feito fora do país e a lei determina a necessidade de que os contratos definam a abrangência geográfica de cobertura dos planos, o que não ocorreu no caso. Essa advogada explica a necessidade da previsão e a atenção do consumidor ao contrato. Como não há cobertura internacional, as pessoas, quando elas saem do Brasil, elas fazem o seguro viagem. Para o caso ocorra qualquer problema de saúde fora do país, o seguro viagem, então, é que vai cobrir todo o atendimento, mesmo a pessoa possuindo plano de saúde. Esse plano, se ele não tiver cláusula específica de cobertura internacional, ele só vale para o país. Por unanimidade, os ministros da 3ª Turma consideraram que não houve abuso com a negativa da Unimed e excluíram a condenação ao pagamento de ressarcimento e danos morais. Cônjuge sobrevivente tem direito de permanecer no imóvel em que residia o casal, independente de ser proprietário de outros bens. Para os ministros da 3ª Turma, essa é uma forma de concretizar o direito à moradia e manter o vínculo afetivo e psicológico. O direito real de habitação está previsto no Código Civil. Assegura moradia vitalícia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que resida na propriedade do casal e deseje preservar o usufruto sobre o imóvel. Quando falece
um cônjuge, seja do sexo masculino ou feminino, este, quando é casado em comunhão universal de bens, ele tem direito a 50% do patrimônio. Isso, vamos supor, ela não tem direito à herança, ela tem direito à meação do patrimônio, aquele patrimônio que ela conquistou. Então ela tem direito a 50% e os outros 50% vão ser divididos entre os outros herdeiros. Aqui no STJ, o direito de moradia de cônjuge sobrevivente foi discutido pela terceira turma durante o julgamento de recurso que questionava o direito real de habitação quando o cônjuge ou companheiro possui outros imóveis. O caso teve origem no Rio de Janeiro, onde, diante de união estável reconhecida, a companheira sobrevivente manifestou o desejo de permanecer no imóvel que era do casal. A inventariante buscou a justiça pedindo reintegração de posse e questionou a permanência da viúva. Foi alegado que ela possuía outros imóveis e, por isso, não teria direito de continuar na casa. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que nenhum dos dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente e que a única referência é quanto à necessidade de que o imóvel seja o único daquela natureza a inventariar. De acordo com o relator, a legislação protege interesses mínimos de quem passou pela perda da morte do cônjuge ou companheiro e permite que o sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar em que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma de concretizar o direito à moradia e também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência do vínculo afetivo e psicológico. E o que a jurisprudência vem consagrando? O direito ao social, vem a proteção da família, dessa pessoa. Ela já perdeu o companheiro ou a companheira, e aí vai perder aquela segurança do lar de referência. Essa segurança do lar de referência é muito mais do que a segurança física do imóvel. Os ministros da terceira turma negaram o recurso especial, garantindo assim o direito real de habitação da viúva no imóvel em que residia o casal. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai rever uma reportagem especial sobre as regras de pensão alimentícia. Eu volto em instantes, não saia daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma reportagem especial sobre pensão alimentícia. Você vai conhecer a história de quem conseguiu na justiça a revisão dos valores e o cancelamento da pensão e vai ver também como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem pacificado essas questões. Vamos rever a entrevista com o advogado Robinson Neves, que respondeu às principais perguntas enviadas pelos internautas sobre o assunto. Mas antes, vamos assistir a reportagem.
Quando o assunto é pensão alimentícia de filhos, o pai e a mãe têm que contribuir de acordo com as suas possibilidades para o sustento do filho. O direito usa 3 palavras para estabelecer essa obrigação. É analisado o caso concreto de acordo com esse trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. A partir do momento que faz a análise do caso concreto, é que os alimentos são fixados. Foi a partir dessa análise que Leonardo descobriu que estava pagando além do que deveria de pensão para as 2 filhas. E olha que nem foi ele que pediu a revisão. A ex-mulher buscou a justiça. Não estava satisfeita com o acordo feito depois do divórcio. Estava pagando 32% do meu salário. E a juíza acabou estipulando, 27,5% do valor do meu salário. A juíza falou que não seria só da minha parte a questão da manutenção das filhas. Também existe a parte dela, e ela viu nos autos lá que eu sempre fui muito consciente, que eu sempre paguei além do que eu pagava de pensão, eu sempre contribuí. Já para os filhos maiores de idade, o que antes era um dever passou a ser exercício de solidariedade. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a maioridade de filho não extingue automaticamente o direito ao recebimento de pensão alimentícia. Só que o filho que atinge a maioridade tem que comprovar a necessidade ou que frequenta curso técnico ou universitário para continuar recebendo a pensão. Segundo a súmula 358 do tribunal, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial. Carlos procurou a justiça e seguiu exatamente o que está na súmula para cancelar a pensão da filha de 28 anos. Eu tive que instituir um advogado, e esse advogado que deu a entrada, foi ele quem procurou a minha filha, procurou a minha ex-mulher, no caso a minha filha, para assinar os documentos. E aí deu a entrada, não foi difícil, porque não houve nada assim no litigioso praticamente. Além da pensão mensal, Carlos ajudava a filha com outras despesas extras, que eram divididas com a ex-mulher. Isso era uma coisa bem tranquila comigo e com a minha ex-mulher, até o dia da pensão, quando eu toquei no assunto de tirar a pensão. Mas um recurso que chegou ao STJ trouxe exatamente essa discussão entre os ministros da terceira turma. Aqui no tribunal, os ministros analisaram a decisão das instâncias inferiores que admitiu que um pai deduzisse do valor da pensão alimentícia que paga para o filho as despesas referentes ao aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o filho. De acordo com os autos, tudo isso aconteceu porque a mãe deixou de honrar os pagamentos do aluguel. E como o contrato estava no nome do filho, o pai decidiu, em vez de fazer os depósitos mensais da pensão alimentícia, priorizar o pagamento das despesas de locação. Ao lembrar que a regra não admite compensação da dívida alimentícia, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que cada caso deve ser analisado e alertou que o julgador deve investigar e ponderar as circunstâncias da lateração da forma de pagamento da pensão alimentícia, se houver o consentimento do credor, bem como se o pagamento in natura realizado foi destinado efetivamente ao atendimento de necessidade essencial do alimentado. A terceira turma também concedeu recentemente um habeas corpus em favor de um homem preso por não pagar pensão alimentícia do filho formado e empregado. A relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a dívida não mais se reveste das características de atualidade e urgência que justificariam, em tese, o emprego da medida coativa extrema. Ou seja, neste caso, como o filho trabalha, a prisão não é a melhor medida. Decisões como essa têm sido tomadas no Judiciário porque o novo Código Civil possibilitou o uso de novas formas de pressão contra pais e mães que não cumprem suas obrigações. Quais são essas alternativas? Por exemplo, negativação do nome do devedor de alimentos perante os órgãos de proteção ao crédito, apreensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio de contas judiciais. Então nós temos outras alternativas menos drásticas e que estão sendo mais utilizadas no meio jurídico do que a prisão civil. A prisão civil ela permanece no nosso sistema jurídico, mas hoje nós temos outras alternativas a ela. Pois é, Robson, vimos aí na reportagem que o pai não está apenas sujeito só à prisão, né? Tem outras medidas agora. Antes da prisão, né, costumam utilizar-se dessas medidas que foi falado na reportagem, somente essas ligadas a segurar o passaporte, ou reter o passaporte,
mais ligado a que a pessoa não gaste o dinheiro para uma viagem no exterior quando está devendo. Verdade. Né? Ou o nome no Serasa para atrapalhar a concessão de crédito, coisas do tipo, né? Ou, enfim. Agora vimos também na reportagem aí que o pai que paga pensão para um filho maior de idade, se esse filho estiver trabalhando, formado, ele também não, se deixar de pagar, não é preso. É porque aí, evidentemente, os alimentos que o pai estaria pagando para esse filho, se ele fosse menor sem trabalho, tem um caráter de sobrevivência mesmo, porque aquela pessoa não tem capacidade ainda, aquele menor, de trabalhar e se autossustentar. Já alguém que é maior de idade, está trabalhando, tem condições de sustentar e o pai ainda está ajudando, a falta dessa ajuda, ela não é mais de sobrevivência, é só uma ajuda, uma solidariedade. Por isso que a reportagem começa falando do princípio da solidariedade entre pai e filho, né, depois da maioridade. Vamos ver as perguntas enviadas nas nossas redes sociais. A primeira é do Marcos Fernandes, mandou pelo Facebook. Por que o judiciário é parcial ao aplicar a pensão alimentícia, tendo o pai, o homem, como um órgão previdenciário? Aí não vai nenhuma diferenciação, mas normalmente os homens têm mais condições de pagar e normalmente os filhos é que ficam com a mãe, né? Então não é uma regra, isso nem é uma lei, isso é apenas uma situação fáctica nossa, da nossa cultura. Que não impede ser o inverso também, do filho morar com o pai e a mãe. Também não impede, é o que eu estou falando, é a maioria dos casos, não que sejam todos os casos, né? Ótimo. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Rafael Carvalho, também mandou pelo Facebook. Qual o prazo prescricional para requerer pensão alimentícia ou indenização por não pagamento desta? Quando é menor, não há prescrição, né? Porque contra o ascendente ou descendente não há prescrição nessa relação. Então, enquanto for menor, não tem prescrição. Agora, quando for maior, aí sim. Ela renova automaticamente, por exemplo, quando o filho completa 18 anos na maioridade ou não? Não, aí começa. Pedir a revisão. Fez 18 anos, ela continua sendo paga. Como disse na reportagem, o STJ exige que se faça um processo judicial de exoneração daquela pensão ou de diminuição, enfim, de outro valor, entendeu? É preciso entrar na justiça, o pai ou a mãe, né? Entrar na justiça e pedir ao juiz que se analise uma circunstância para diminuir, exonerar, enfim. Aí vai depender de cada caso. Agora, como é que fica a questão da pensão para ex-marido e ex-mulher? A ex-mulher ou o ex-marido que não tem condições de trabalhar, eles vão receber pensão. Né, porque é o princípio da solidariedade. Se a pessoa tem um defeito que impeça da pessoa trabalhar na saúde dela, ou uma doença muito grave, o ex-marido ou a ex-mulher vai ajudar, vai ter que ajudar. E geralmente ali no acordo é estipulado um prazo também. Às vezes o prazo é mais para quando a pessoa tem condições, mas precisa de um tempo para se empregar, vamos dizer assim, para se recolocar no mercado ou para conseguir um emprego, eu quis dizer isso, né? Conseguir uma colocação que se dê condições de auto-sustentarem, entendeu? E a mesma regra se aplica aos casais homoafetivos? Mesma coisa, não faz diferença, nenhuma diferença. Vamos ver a nossa próxima pergunta? É da Adriana Palmeira. Tem 3 filhos, o mais novo tem epilepsia e o do meio tem síndrome de Asperger, isso. Meu ex-marido foi demitido da empresa, aí ele reduziu a pensão de R$ 1.300 para R$ 600. Gostaria de saber se posso pedir para aumentar o valor, pois os gastos com remédios e plano de saúde chegam aí a quase o valor da pensão. Primeiro que ele não podia diminuir esponte próprio, quer dizer, ele mesmo diminuir. Se ele fez isso, ele deveria ter feito uma revisão de alimentos. Ele, não sei se ele fez, a pergunta não fala. Ele não pode simplesmente diminuir. Se ele simplesmente diminuiu sem uma autorização judicial, ela já tem uma diferença para cobrar. Se ele conseguiu uma revisão judicial, aí ela teria que tentar de novo uma nova ação com outra revisão para voltar ao que era em face das dificuldades que ela tem. Que os filhos têm, é uma diferença muito grande aí, né? É a coisa da necessidade. O que a justiça mais olha é a situação das crianças, né? Quando forem menores, até mesmo do maior, do que recebe o alimento, né? Porque ainda mais da criança, quando for menor. É o principal foco da justiça. Depois olha para a situação de pai e mãe, de quem vai alimentar, entendeu? Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. Ana Amélia, lá de Curitiba, mandou pelo WhatsApp. Gostaria de saber mais sobre a excepcionalidade da obrigação recair sobre os avós e se também pode ser cobrada de outros parentes, como tios, tias, por exemplo. Isso tem uma previsão específica no Código Civil de que a gente chama de alimentos avoengos, que são os dos avós, né? Tem sim, só que tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser supletivamente, tem que ir olhando. Se o pai não tem, entra contra o pai ou a mãe. Não tem,
Percebeu-se que não tem condições de pagar, vai contra o avô. Percebeu-se que também não tem condição, vai contra outro parente, qualquer parente. Vai até encontrar um que possa pagar os alimentos, ainda mais quando é menor, entendeu? Realmente tem essa gradação, mas não pode pular de uma vez. Você não pode pular de uma vez. A justiça vai exigir que você vença as etapas. É isso, Robson, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias de hoje, tirando todas essas dúvidas. Muito obrigado. Imagina, fica à vontade, precisando, estamos aí. Foi muito legal, muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre a primeira conferência judicial das Supremas Cortes dos países que integram o G20. Eu volto em instantes, não saia daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Durante essa semana, evento em Buenos Aires reuniu representantes de cortes superiores e juristas internacionais de países do G20 para debater direitos humanos, desenvolvimento sustentável e democracia global. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que o encontro pode construir consensos em torno de temas comuns entre os representantes dos países que integram o bloco. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, participou do encontro J20, a conferência judicial das Supremas Cortes do G20, grupo de países desenvolvidos e em desenvolvimento com maior projeção na economia mundial. Ele foi um dos palestrantes do painel que debateu direitos e equidade e também discursou sobre o papel da justiça na luta contra a corrupção. João Otávio de Noronha destacou que a recente experiência brasileira é um modelo no combate à corrupção, tendo em vista as operações que levaram a grandes avanços, com prisões de importantes empresários, políticos e outros agentes públicos. Ele ressaltou também que o país vive um esplendor democrático e que o Poder Judiciário tem aplicado as leis de forma neutra. Segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos últimos anos o Brasil tem enfrentado inúmeros desafios e os avanços são significativos e tem levado a população a confiar na atuação do Poder Judiciário como regulador de grandes conflitos de interesses. Por outro lado, o ministro enfatizou que o Brasil ainda precisa avançar no combate à criminalidade, com destaque para o tráfico de drogas. Companhia aérea é condenada ao pagamento de danos morais e materiais. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o cancelamento da passagem de volta pelo não comparecimento do passageiro no trecho de ida viola diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Preços abusivos, cobranças sem aviso, cancelamentos, extravio de bagagens, dificuldades para remarcar voo. Quase todo mundo já passou por algum problema com companhia aérea. Tive 2 vezes mala extraviada. Uma, inclusive, foi uma mala de mão que pediram para despachar e eu fiquei bem na mão, porque eu estava em outra cidade, no meio de um curso, e a minha mala foi chegar meia-noite e eu não tinha nenhum pertence, só tinha meu computador, basicamente. A má prestação de serviço das empresas levam muitos passageiros insatisfeitos a procurar a justiça em busca de uma solução. Este advogado especialista em defesa do consumidor garante que falta fiscalização para prevenir os problemas.
Infelizmente, é uma prática comum das companhias aéreas para com o brasileiro. Não só o cancelamento arbitrário de uma passagem de volta, quando a ida não teve o comparecimento, mas também para as hipóteses de remarcação de voo com cobranças que você não sabe o valor, antecipação de voo com cobranças que você também não sabe o valor. Imagina você comprar passagens de ida e volta para um destino e por algum problema não conseguir embarcar no voo da ida e por isso ter a passagem de volta cancelada sem nenhum aviso. Foi o que aconteceu com 2 clientes que compraram passagens de São Paulo para Brasília. Como eles se enganaram com o aeroporto da ida, acabaram tendo que comprar passagens novas, mas na hora de voltar tiveram uma surpresa. Ao tentar realizar o check-in, foram informados de que não poderiam embarcar, pois o bilhete de volta havia sido cancelado pelo não comparecimento na ida. Eles acabaram comprando novas passagens para retornar para casa. Os passageiros entraram na justiça contra a companhia aérea com pedido de pagamento de danos morais e materiais por prática de venda casada proibida por lei. Não é só o cancelamento da volta, mas também cobranças extraordinárias do que a gente já pagou pelo bilhete, normalmente pelo celular ou pela internet. Essa surpresa que o cidadão passa dentro do aeroporto, ela não pode valer de acordo com a nossa regra brasileira de defesa do consumidor. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para viajar no mesmo trecho e horas já marcados e anteriormente pagos configura venda casada e obrigação abusiva, pois são realizadas 2 compras na operação, tanto que os valores são mais elevados, caso comparados à compra de apenas um trecho. Em decisão unânime, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais e fixou tese no sentido de que o cancelamento do bilhete de retorno pelo não comparecimento do passageiro no trecho de ida viola diretamente o Código de Defesa do Consumidor. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça condenou um advogado que teria se beneficiado de acordo extrajudicial celebrado contra o cliente. A suposta lesão aos clientes em favor da Brasil Telecom foi apurada na Operação Carmelina da Polícia Federal. De acordo com a ação, em 2007, a Brasil Telecom foi condenada a indenizar um antigo cliente em R$14 mil. O valor chegou a ser depositado, mas 3 anos depois, o advogado Maurício Dalgnol firmou um acordo com a empresa, abrindo mão de metade do valor e repassando ao cliente a quantia de R$5 mil. No recurso ao STJ, o advogado alegou que uma procuração assinada pelo aposentado permitia a formalização do acordo e que abateu parte da quantia como forma de pagamento pelos serviços prestados. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, citou informações colhidas pela Operação Carmelina, da Polícia Federal, que apurou a suposta lesão aos clientes do escritório de advocacia, em processos contra a extinta Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, a CRT, atual Oi Brasil Telecom. As investigações apontaram que o advogado teria se beneficiado pessoalmente do acordo extrajudicial celebrado com a empresa. De acordo com o ministro, o fato de o advogado ter uma procuração com poderes para celebrar acordos não o autorizava a celebrar fatos contrários ao interesse do cliente. O ministro Vilas Boas Cueva citou o artigo 667 do Código Civil, que afirma caber ao advogado agir de forma diligente na execução de seu mandato, sob pena de indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa. O mandato infiel é quando a parte outorgada, que no caso é o advogado, atua contrariamente aos interesses do seu cliente ou reduz o proveito econômico que ele receberia sem o alertá-lo, sem ter a transparência necessária. Os ministros seguiram o mesmo entendimento de outros casos que tramitam no STJ e mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinando o pagamento de indenização de R$10 mil por danos morais.
Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade do bem de família também abrange os imóveis em fase de aquisição. Foi determinada a devolução de um processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que a Corte analise os requisitos legais para o reconhecimento de um imóvel alienado como bem de família. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça também decidiu que nas ações de cobrança, a citação da sociedade empresária para a dissolução parcial da sociedade é desnecessária se todos os seus sócios integrarem a lide. No caso analisado, um dos sócios de uma empresa entrou na justiça para cobrar do outro o valor de R$ 523 mil. O STJ afirmou que o acórdão recorrido não merece reforma, pois está de acordo com a jurisprudência dominante no tribunal. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de tema ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigada e te vejo na próxima semana. Tchau!